Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17, depois do 23 ao 25. Foi morar em Cafarnaum, na Galiléia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas. A escolha de Jesus é muito clara. Ele não é um profeta de Judas ou de Jerusalém. Não é um profeta do templo, mas da extrema e desprezada periferia. Ele se cria no território das trevas, que é chamado dos pagãos, mesmo pertencendo ao povo eleito. A escolha dos últimos é clara. Ele é concebido numa gruta em Nazaré, no meio desse povo considerado pagão, contaminado pela idolatria. Nasce na gruta de Belém, no meio dos desprezados pastores. Inicia sua pregação em Cafarnaum, coração dessa região escura de morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vinda da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho que hoje meditamos nos mostra Jesus que deixa Nazaré, onde passou a fase da sua vida escondida, oculta, e fixa morada em Cafarnaum, iniciando assim a sua missão pública junto ao mar da Galileia. Ele vai anunciando que o reino de Deus está perto e chama as pessoas a acolherem esta boa nova e a se voltarem para o reino de Deus. Logo vai juntando muita gente ao seu redor, trazem-lhe doentes, pessoas com problemas de todo tipo, que Jesus atende e cura. E vai chamando discípulos para seguirem atrás dele. Chama a atenção o fato de Jesus não começar a pregar em Jerusalém, no templo, no centro. Ele começa pela periferia, em regiões tidas até mesmo como lugar de trevas, gente meio pagã, idólatra, terra entregue aos pagãos, diz o texto de hoje. A terra de Zabulon, na Galileia, ainda hoje faz divisa com o sul do Líbano e com a Síria. A terra de Neftali, do outro lado do Jordão, ia para dentro do Líbano e da Síria atuais. Essas regiões meio pagãs e contagiadas pela idolatria dos povos vizinhos, no tempo de Jesus, constituíam a Galileia dos gentios, ou seja, dos pagãos. Isso é consequência de um acontecimento histórico que vale a pena citar
para entender bem que a escolha de Deus é ficar no meio dos pobres e dos pecadores. Como falamos outras vezes, quando os assírios conquistaram o reino de Israel, no sexto século a.C., deportaram a população de Samaria e da Galileia, substituindo-a com povos estrangeiros de 5 diferentes procedências na Galileia. Todos eles eram sem nenhuma vinculação com a fé mosaica. Este episódio levou os judeus a olharem com muito desprezo para os habitantes desta região da Galileia, assim como da Samaria, mesmo quando posteriormente só havia aí população judaica. A terra de Zabulon, na Galileia, ainda hoje faz divisa com o sul do Líbano e com a Síria. A terra de Neftali, do outro lado do Jordão, ia para dentro do Líbano e da Síria atuais. Estas regiões meio pagãs e contagiadas pela idolatria dos povos vizinhos, no tempo de Jesus, constituíam a Galileia dos gentios, ou seja, dos pagãos. É aqui que Jesus começa a sua missão, não em Jerusalém. Essa busca cuidadosa do último lugar aparece forte e clara no lugar do nascimento. O estábulo de Belém. Pior não podia ser. O primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura para as vacas comerem. Isso não pode ser considerado um acidente de percurso. Deus tinha à disposição a eternidade toda para pensar e programar, e dispunha de uma inteligência inimaginável que havia criado e programado o universo, e apesar de tudo, quis e preparou com cuidado uma gruta para si. É impossível não enxergar aqui algo que toca a natureza de Deus. Deus é amor, mas um amor pobre. A escolha de Deus é clara e inequivocável. Uma busca incansável e insaciável do pequeno, dos desprezados, até dos pecadores, dos perdidos. Dizia o santo Charles de Foucault: Deus escolheu o último lugar de uma forma tal que ninguém conseguirá tirá-lo dele. A terra de Zabulon e Neftali, do Líbano e da Síria, eram consideradas verdadeiramente pagãs, e Jesus começa daqui mesmo. É neste lugar que Jesus faz ressoar pela primeira vez o bom anúncio da proximidade de Deus com o seu povo. Mateus vê nisso realizada a profecia de Isaías, que falava da luz que resplandece para aqueles que viviam nas trevas e na região escura da morte. É Jesus essa luz de Deus que resplandece e ilumina os homens esquecidos e até desprezados, fazendo-os reviver e ter esperança. Não foram esquecidos por Deus, que lhes enviou o seu Filho. A realização dessa profecia continua ao longo da história, através da vida e da atuação da Igreja. Os próprios apóstolos, primeira semente da Igreja, são originários dessas terras e são tidos como galileus. Jesus é o Galileu, ou seja, são homens da periferia, homens desprezados. A escolha é clara e o nosso Papa Francisco continuamente a repete, convidando-nos a ir para as periferias do nosso mundo. Talvez nós ficamos muito sossegados, excessivamente tranquilos, cuidando mais de quem já está dentro e cujo cuidado absorve todas as nossas energias e todo o nosso tempo. Mas a Igreja é enviada não apenas às periferias geográficas, mas também às periferias sociais, econômicas, políticas e mesmo religiosas, como ensina o nosso Papa Francisco. Estas periferias podem se encontrar mesmo no centro da nossa cidade, e elas não estão longe de nós. Basta abrir os olhos. Pense um pouco no povo de rua, por exemplo. Eis as palavras de Papa Francisco. Quando somos chamados a ir para uma periferia extrema,
Talvez nos assalte o medo, mas não há motivo. Na realidade, Jesus está lá. Ele nos espera no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sem fé. Jesus está lá naquele irmão. Ele sempre nos precede. Vamos segui-lo. Tenhamos a audácia de abrir estradas novas para o anúncio do Evangelho. Com esta atitude, irmãos, vamos ouvir de novo a palavra de Deus para que Ele ilumine o nosso caminho. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vinda da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Vamos agora sublinhar as frases que mais nos atingem e anotá-las no nosso caderno. Podemos neste momento pensar em um propósito bem concreto que nos ajude a viver bem esse dia.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Jesus veio para todos. Paz e alegria a todos. A começar pelos últimos, os pobres. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre e morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo ferido, cansado, sofrido, e não dar a mão? Encontrar-te no